que o nosso universo não é um universo tridimensional comum. Ele é um universo holográfico. Um holograma é um pedaço de filme tridimensional aonde você consegue ver toda uma imagem, vamos dizer que há uma imagem holográfica de uma estátua. Você pega aquele filme em vários pedaços. Pegou um pedacinho, mesmo para aquele pedacinho mínimo, você vê toda a estátua dele. Ou seja, o todo está na parte e a parte está no todo. Ou seja, se o nosso universo for um universo holográfico, nós conseguimos refletir todo o universo. Então seria possível uma pessoa entrando em harmonia com o universo, refletir essa harmonia para todo o cosmos, para todo o meio ambiente, e o meio ambiente mudar. Ou seja, seria possível de seca acontecer chuva. O John S. Bell, que é prêmio Nobel de Física, em 64, pelo princípio da incerteza, acha essa teoria do universo holográfico de bom, principalmente de teoria holomônica do universo, a melhor explicação que a física quântica já produziu. Vamos aprofundar um pouquinho nessa teoria para vocês entenderem sobre a física quântica. Você pega uma madeira, começa a partir a madeira, em vários pedacinhos, cada vez menores essa madeira. Chega uma hora que você partindo tanta madeira, você vai chegar no átomo. Partiu o átomo, você vai entrar num mundo que a gente chama de subatômico ou quântico. Além de prótons, elétrons e nêutrons, você partiu os prótons, elétrons e nêutrons, você vai achar um mundo quântico subatômico, que são os leptons, quarks e fótons. Tudo, até os prótons, elétrons e nêutrons, são feitos de quarks, leptons e fótons, ou combinação deles. Esse é o mundo quântico. É um mundo debaixo do átomo. E ainda, debaixo desse mundo quântico, há o que a gente chama de vazio criador. A nossa instrumentação não consegue chegar até esse vazio criador. Ou seja, por incrível que pareça, por mais louco que seja, isso é excessivamente provado cientificamente, leptons, quarks e fótons surgem de um campo invisível em nada. Eles saem desse campo, já prontos, e entram nesse campo e desaparecem. Há uma ordem oculta. Há um vazio que funda o cosmos. Desse vazio saem leptons, quarks e fótons, que é o mundo quântico. Desse mundo quântico sai o mundo atômico com prótons, elétrons e nêutrons, e sai toda a matéria que a gente conhece, inclusive o nosso corpo. Ar, água, madeira. Isso é física quântica, simplificando. Não é nada difícil. Tranquilo, é isso. O pessoal fala com a boca cheia de física quântica, complicando, frescura. Vamos falar claramente, física quântica é isso. O doutor David Bohm, físico, ele acha que, ele chama esse campo invisível de ordem implícita. Uma ordem que você não vê. Dessa ordem implícita sai a ordem explícita, a ordem que aparece que todo mundo vê. E esse vai e vem de partículas subatômicas, como leptons, quarks e fótons, para esse mundo, e para aquela ordem oculta, ele chama de holomorfismo. Então, o nosso mundo aqui seria uma projeção holográfica, seria uma projeção tridimensional holográfica dessa ordem oculta. Mas aí entra a psicologia. Caramba, então, até meu raciocínio, a mente, sai também dessa ordem oculta. Então, lá na origem, mente e matéria são a mesma coisa. Por isso que a mente poderia influenciar a matéria. Porque mente e matéria não são coisas separadas lá na ordem implícita. Naquela ordem implícita, tudo é uma coisa só. Tudo é um. Lá não tem madeira, cabelo enrolado preto, cabelo amarelo, cabelo pintado, careca. Não tem nada disso lá. Lá só tem uma coisa, a ordem implícita, não sabemos o que é. E pior ainda, ou melhor ainda, o mais interessante, o mais curioso, você escolhe. Esse campo invisível, ele parece ser uma consciência inteligente, porque ela cria. Você vê esse microfone aqui, alguém deve ter feito ele. Alguma consciência. Ora,
Gente, a Via Láctea saiu desse campo cósmico, invisível, desse campo quântico, subquântico. Só a Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas. Só o nosso quintal aqui, a nossa casa, tem 100 bilhões de estrelas. Só a Via Láctea. O universo talvez tenha 100 bilhões de galáxias. Isso foi feito ao acaso? Esse microfone aqui apareceu de repente? A luz apareceu de repente, do nada? Não, uma coisa criou a luz. Então hoje em física quântica, muitos de nós, da área de ciência, inclusive eu, entendemos que esse campo vazio, da onde surge tudo, é uma gigantesca consciência cósmica. E talvez as religiões chamem de Deus na teologia. Porque esse campo tem todas as qualidades de uma consciência. É um campo criador inteligente. Então, o Dr. Carl Pribram, nós escrevemos juntos nos Estados Unidos, ele, o Dr. Francisco Miralles, o Richard Moroso, chamado A Ciência e o Primado da Consciência, ou a primazia da consciência. O Dr. Carl Pribram, neurologista, neurocientista, postulou que esse universo holográfico, o cérebro também é holográfico, é um holograma. Então, nós temos um sistema nervoso holográfico, um cérebro holográfico, interferindo no universo holográfico. E se você entrar numa sintonia fina, porque mente e matéria estão unidos na unidade mais fundamental, é possível ocorrer modificação da sua volta, dependendo do seu estado de consciência. Então, por exemplo, eu mesmo fiz essa pesquisa. Praticantes de meditação transcendental, uma prática divulgada no Ocidente pelo guru indiano Maharishi Maheshwari, alegavam que quando ingressavam em estados muito profundos de relaxamento, de repouso da mente quando meditavam, eles alegavam que começaram a haver muitas sincronicidades, muitas coincidências em torno deles, que facilitavam a vida deles. Ou seja, eles estavam passando por um período de mudança, de problemas, e quando meditavam 2 vezes por dia, 20 minutinhos, sem nenhuma posição corporal especial, sem nenhuma alimentação especial, era sentar no sofá, fechar o olho e meditar. Claro que tem uma regra para se meditar segundo a meditação transcendental. Existem mantras que você usa. E eu publiquei um trabalho sobre isso no meu livro Autos Eficazes das Doravosas, que agora se encontra na 4ª edição. E eu ensino os meus pacientes a praticar a meditação transcendental pela ótica científica que foi desenvolvida na Universidade de Harvard. Atualmente se chama Resposta de Relaxamento, é um nome ocidental científico para a prática de meditação transcendental. Eu ensino a resposta de relaxamento no meu consultório. Mas naquela época, final dos anos 80, eu queria mesmo praticar para ver isso, isso era verdade. Será possível eu, ao ingressar no estado alterado de consciência que a meditação provoca, se seria possível mesmo eu, em fases difíceis de mudança da minha vida, torná-la uma fase mais tranquila ou até melhorar a mão de vida. Vocês não vão acreditar na primeira sincronicidade que aconteceu. Eu fui iniciado num templo aqui da Tijuca, da meditação transcendental, em 1990, em 3 de outubro. Fiquei 4 dias ou 5 sendo iniciado nessa arte de meditação, que não se pode confundir com outras práticas de meditação. E a meditação transcendental, ela já está comprovada cientificamente por mais de 600 estudos promovidos em 26 universidades de todo o mundo. Por isso que eu fui fazer a prática, ela era científica. Quando eu terminei essa semana de iniciação, eu voltei para a Barra do Piraí. Na época eu trabalhava no Banco do Brasil, e uma grande amiga do Banco, Tereza, para minha surpresa, disse-me que o seu marido também tinha acabado de ser iniciado em meditação transcendental, também no Rio de Janeiro. Mas ele era de Barra do Piraí e eu também.
E que ele era médico. E que ela iria nos apresentar. Fui introduzido à amizade com o Dr. Francisco de Biase, neurologista, neurocientista, que hoje é meu melhor amigo. Tínhamos uma empatia imediata,